Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada da websérie As Flores em Meu Ser. Eu sou a Camila, é uma honra poder ter você aqui comigo nessa série incrível que traz o transcender dos florais de Saint-Germain. Hoje você vai conhecer a essência Pânico. Quem será a essência humana que vai estar comigo e o que será que o Pânico faz? Não esquece de deixar sua curtida e nós já vamos começar. Vamos lá. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio dessa websérie que aquece muito meu coração e vocês estão na segunda temporada. Olha que interessante, nós começamos essa websérie no dia 12 de outubro de 2022, estamos agora em 2023 trazendo de flor em flor. E lembrando que se você chegou até aqui, existem episódios antes e depois desse. Então você é meu convidado, convidada para assistir, deixar sua pergunta, deixar sua colaboração, porque o objetivo real é que nós possamos partilhar relatos, partilhar experiências e trazer a possibilidade de transcender os livros, de transcender o efeito da flor em nossas vidas. Então, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da websérie. Lembrando que aqui nós temos o convite a refletir. Nada do que nós falamos aqui é uma verdade universal, são todos convites para que você possa pensar, refletir e entender qual será o real significado da flor para você, ser o seu verdadeiro laboratório humano. E nós seguimos juntos em missão. Então, gostaria de agradecer a você que chegou até aqui de alguma forma. Isso é super bem-vinda, bem-vinda. Bom, a essência humana de hoje é uma essência humana que nós vamos seguindo, nos acompanhando nas redes sociais. Ela adora animais, assim como eu. É tutora, tem uns gatinhos que ela gosta muito. Ela é uma pessoa que está à frente do seu tempo, está bem comunicativa nas redes sociais, está fazendo um trabalho tanto com os florais quanto com a astrologia nas redes sociais e para a vida dela. E acredito que como missão ela tem jogado e lançado várias sementes. O que me chamou muita atenção quando eu fui fazer os segundos convites para as pessoas para a segunda temporada, foi o quanto ela põe a alma, o coração no trabalho. O quanto você vê os olhinhos brilhando quando ela fala e o quanto ela está em missão pela cura do planeta, assim como eu, compartilhando essa nossa luz, essa nossa reflexão e trazendo tudo que nós pudermos para ajudar o próximo. Então, gostaria de agradecer a Márcia por ter aceito o meu convite e convido você, Má, a contar para a gente quem é a Márcia Barra. Bem-vinda!
Olá a todos, a todas. Eu sou a Márcia Barra e eu sou uma pessoa realmente, né, como a Camila disse, né? Eu me sinto uma pessoa bem à frente do meu tempo. Sou uma livre pensadora. Sou uma pessoa que nunca aceitou viver dentro do daquele quadrado, né? Eu sempre quis buscar algo além, né? Algo além na essência humana, né? Desde muito novinha, eu comecei a buscar essa meditação, né? Esse contato com algo maior, né? Até algumas pessoas da minha família, né, comentavam que eu era uma pessoa, na época, eles não sabiam com que eles estavam lidando, né? Que eu era uma pessoa que tinha muito a mediunidade, que a mediunidade me atrapalhava e que me deixava assim meio sem saber o que eu queria, muito rebelde, né? Muito lutadora, né? Mas, na verdade, já tinha lá dentro de mim, já tinha plantadinha aquela consciência, né? Muito forte dessa missão que eu teria que desenvolver aqui nesse planeta. E, e a vida foi passando e eu tenho dois filhos. Eu tive meu primeiro filho com 18 anos, né? Ele já vai fazer 44. Tenho uma neta de 18, uma de 12, que moram aí em São Paulo. Eu moro aqui em Porto Alegre. E tenho um filho que amanhã completa 36 anos. Né? Então, meus parabéns para ele, né? E aqui de Porto Alegre. E esse aqui de Porto Alegre, eu tenho um netinho de 6 anos e uma netinha agora que tem 2 semanas. Né? Uma capricorniana nascida a 0 grau de Capricórnio. E já o mapa dela está prontinho. Então, eu sou uma pessoa assim, eu tenho meus animais, sempre fui muito ligada aos animais, sempre fui uma pessoa que tive compaixão pelo ser humano, mas os animais sempre me tocou profundamente, porque eu cresci entre eles. A minha avó amava os gatos, o meu pai amava os cachorros. Meu pai sempre gostou de gato também, muito, né? Mas o meu pai gostava de cachorro. Nós sempre tivemos cachorro, nós sempre tivemos gato, mas os animais lá no pátio e a gente dentro de casa, não é como é hoje em dia, né? A Olivia dorme na minha cama, o Fred, a Drica, né? Ó, eu falo, já o rabinho abana aqui perto de mim. Então é isso aí, né? A Márcia vai ser, acredito que até o final da minha existência, vai ser uma eterna buscadora. Eu me encontrei muito, né, na espiritualidade. Hoje em dia eu tenho uma meta, né? Eu faço parte, né, de uma sociedade iniciática que trabalha a evolução de consciência. Então, e eu deixo, né, sempre uma frase para mim, né, que a quem muito é dado, a muito será cobrado. Então, a minha responsabilidade é muito grande com a humanidade. Obrigada, Camila. Que bonitinha! E é isso aí. E me fala uma coisa, Má, como é que surgiu na sua vida a terapia floral, os florais de Saint-Germain e mais a astrologia? Quem veio primeiro e da onde que veio tudo isso que hoje é ferramenta na vida da Márcia, na página da Márcia, Lotus Azul. Então conta para nós. Então, em 1997, eu fiz um curso de massoterapia, né? Eu me tornei massoterapeuta. Eu exerci essa profissão por 24 anos. E quando eu fiz esse curso,
A minha mestre, né, de massoterapia, que foi, né, foi uma grande mestre, né, não está mais aqui nesse plano, ela me passou a massoterapia não como algo técnico, mas como algo muito sutil, né, naquela energia que estava se tocando em um ser, né, e no físico, mas ao mesmo tempo também na energia do ser. E, e essa minha mestre, né, a Zilda Miller, ela já fazia parte da Grande Fraternidade Branca, né? Eu não sabia até então, né? E a partir daí eu comecei a ter um conhecimento, né? Através de uma outra amiga, né? Que é minha amiga até hoje, né? Sobre os mestres da Fraternidade Branca. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com Saint Germain, com com tudo isso, né, que me chamou a atenção desde o primeiro momento, né, foi na casa dela, aonde ela tinha umas fotos grandes assim, impressas, coloridas, tipo reveladas assim na parede, né, da chama trino, né, que é essa chama que eu tenho tatuado aqui em mim, né, que é a manifestação, né, do, do pai, da mãe e do filho, né? E aí começou todo o meu envolvimento com a Grande Fraternidade Branca. Na época, não se tinha ainda muitos conhecimentos, porque a internet estava muito distante de todos. Em 98, eu fui trabalhar numa empresa que eu tinha contato com a internet. E eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre Saint Germain, sobre a Fraternidade Branca, e apareceu os florais de Saint Germain. Apareceu a Neide Margonari, a história dela, que ela era uma arquiteta, e eu achei muito interessante tudo aquilo. E eu tinha à minha disposição, né, nessa época, impressora também, e eu imprimi todo aquele trabalho. Ainda tenho algumas coisas aqui, um dia ainda vou mostrar para vocês, das essências florais de Saint Germain, né? E ali eu comecei a estudar sobre elas, e eu me identifiquei muito, né? E uma das essências, né, que eu me identifiquei bastante foi essa que hoje eu trouxe até vocês, que foi o pânico, né? Porque o pânico, na época, eu tinha muita síndrome de pânico. Na verdade, eu convivi muito com isso na minha vida e ainda convivo, né? E a síndrome de pânico, são gatilhos, né, que disparam, né? Em determinadas situações, geralmente inconscientes, né? A maioria inconscientes, né? Porque a gente não programa. Mas é o contato com o desconhecido. E então na época eu via aquilo que me mostrava exatamente aquilo que eu precisava. Eu já conhecia o Rescue, né? Conhecia algumas coisas dos florais de Bach, né? Depois eu vim a fazer um curso, né, de florais de Bach, bem mais tarde. Mas ali foi o meu primeiro contato. Aqui em Porto Alegre ainda nem tinha quem fabricava, não tinha nada, era tudo muito distante. Depois, em 2000, eu fui a São Paulo e fui a Embu das Artes, e visitando meu filho, eu tive contato com uma farmácia que fabricava as essências florais de Saint Germain. Era naquela região ali de Embu das Artes, era ali mais ou menos. E não era em Cotia. E ali eu adquiri algumas essências por minha conta. Eu fiz um buquê, eu não sabia que podia misturar, e eu comprei uma de cada. E eu tomava aquelas gotas, né?
E para mim fez efeito na época, sabe? E eu me senti muito, muito, muito bem. Então, sempre foi algo que me tocou, né? Que me atraiu, né? E, e aí demorou ainda, né? Bastante tempo para esse meu novo encontro com os florais de São Germain, que foi através da Agnes, né? Naturoterapias, da Renilde Santos, que é a minha mestre de florais, né? Que é ela que me introduziu realmente nesse mundo, daí com certificação, aí realmente que eu adentrei para conhecer profundamente as essências e me tornei uma terapeuta floral, cada vez pesquisando mais, fiz vários cursos, fiz curso com a Camila, né, dos florais dos animais e seus tutores, a qual, quando a conheci também, já houve uma grande identificação, né? E depois eu fiz com a Marbrisa, né? A Marbrisa lá de Portugal, os agentes ativos da felicidade e alguns outros mais, né? Que foram complementações, né? Então, assim, uma das minhas metas, né, é fazer o pratictio, né, fazer essa vivência lá para entrar profundamente nessa área, né, e poder dar cursos, não como um retorno financeiro, né, mas como algo que eu traga para a humanidade, né, e que me faça crescer também como pessoa. Gratidão, Camila. Ô, Má, e muito legal. E onde que a astrologia entrou em tudo isso? Conta pra nós. Então, eu sempre gostei de astrologia, sempre procurei entender um pouco mais, né? Em tudo, assim, não só na astrologia, né? Mas em tudo. Eu procuro sempre entender um pouco mais, me aprofundar um pouco mais. E em 2020, em plena pandemia, eu já tinha feito o mapa natal muito superficial e sei lá, não tinha dado muita bola na época para isso, né? Mas eu tive a indicação de uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa da minha família, né? Que é terapeuta há muitos anos, que me falou que eu deveria fazer um mapa natal profundo, né? Com uma pessoa séria para mim me entender um pouco melhor e conseguir trabalhar alguns pontos meus que me criavam dificuldades financeiras, dificuldades amorosas e dificuldades em toda a minha vida, no trato com as pessoas, em tudo isso. E então eu contatei um outro membro da família, um astrólogo muito querido, com uma experiência grande de mais de 30 anos. Nós já fizemos live juntos, né? 2 anos depois eu estou fazendo live com ele, né? E ele fez o meu mapa de uma forma assim que eu fiquei fascinada com a astrologia. E então eu comecei a me inteirar e comecei a seguir alguns astrólogos. E eu queria saber com ele, eu tinha uma ânsia de saber aonde que eu podia fazer curso, aonde que eu podia isso, porque eu sou muito ansiosa, eu já quero fazer, eu já quero tudo para ontem. E daí eu conheci o Newton Schultz, comecei a meditar com ele, nós tínhamos uma meditação todos os dias ao meio-dia, que nos trouxe muita paz durante a pandemia. E confesso para vocês que foi o período que eu mais cresci como pessoa, foi o período da pandemia. Meu ser, assim, se abriu completamente. E aí, com esses ensinamentos do Newton Schultz, eu fui absorvendo mais sobre astrologia. Eu resolvi fazer um curso, então, eu já tinha feito o curso de florais, eu resolvi, então, fazer um curso de astrologia com ele, e foi maravilhoso. Eu fiz o básico, eu fiz
o avançado, né? Os trânsitos, as sinastrias, né? E cada vez eu me apaixono mais com esse estudo. E fiz cursos com outras pessoas também, né, para complementar, né, e que eu não vou citar agora, e tenho outros que eu sigo, que eu pretendo fazer outros cursos, né. Então, a astrologia é um estudo para o resto da vida, né, é um evoluir, né, constante. E eu, nesse meio tempo, comecei a trabalhar a minha consciência, né, então, eu ingressei, né, na Sociedade Brasileira de Eubiose, né, e comecei a minha iniciação, né, e dentro da SBE, nós estamos dentro da teosofia, né, da Helena Blavatsky. A Camila conhece muito bem, né, porque a Camila também tem uma parte dedicada a isso, e tem uma parte muito forte sobre astrologia. Então, uma coisa complementou a outra, e atualmente o que eu procuro fazer? Muitas vezes eu procuro unir a astrologia com a terapia de florais de São Germain. A astrologia me dá os pontos de dificuldades, e os florais me dão a fórmula, né? As essências que eu preciso trabalhar para me tornar mais forte diante dessas dificuldades. E com certeza funciona muito. Eu tenho várias pessoas que já fizeram, né, essa terapia conjunta, né, que eu mesclo as duas forças, né, e o resultado é fantástico, fantástico mesmo. Então, a cada dia eu me encanto mais com a astrologia, mas, assim, se eu for falar, parece um breve espaço de tempo, né? São um pouco mais de 2 anos, mas, assim, com muito estudo e muito aprofundamento. E digo para vocês, nesse período, eu acredito, assim, que eu evoluí uns 20, 30 anos. É impressionante como foi, assim, a abertura, assim, da minha consciência, né? Então, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, vocês não pensam, não, que não bate um pânico de vez em quando. O que é esse meu pânico, né? Algumas coisas eu consigo identificar como um gatilho, né? Como um gatilho do desconhecido, né? Como um aprofundar dentro da minha mente e um receio do que eu vou encontrar, né? Então, vou, mas será que vou, né? Então, vem assim. É isso aí, Camila, da astrologia e dos florais. Adorei! Não, e outra, gente, sigam @elotusazul, que ela dá várias dicas. E no finalzinho hoje da nossa partilha, eu pedi para ela falar das orientações 2023. Vamos ver. Gratidão, viu, Má? Então vamos conhecer essa essência. Quem é que chega hoje? A Márcia já deu um spoilerzinho, mas vamos falar dela. Então, Pânico chega com graça e beleza. Então, essa querida flor é a flor da síndrome do pânico, do tratamento. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva agora como psicanalista, não como terapeuta floral. Durante a vida, quando nós passamos por experiências que trazem a emoção medo, nós podemos ter a sensação de pânico, que é conhecida muito nos animais como reflexo de luta e fuga. Você já viu, por exemplo, nós falamos dos gatos, quando eles ficam acuados, ele pode correr, se esconder, atacar ou até, dependendo da espécie, fugir de morto. Então, essa situação de pânico, coração disparado, tremor, sensação de morte, é característica quando nós passamos por uma situação de estresse em que a emoção medo é liberada. Isso é uma sensação. Todos nós passamos em vários graus. Não é patológico, é sobrevivência. Agora, quando nós passamos por isso com muita frequência e intensidade, isso vai cada vez mais ficando frequente e vira a famosa síndrome do pânico, que é uma das doenças top das doenças mentais. Então, é uma doença que pode afetar pessoas e animais também. Da mesma forma, eu posso passar por uma situação e ter um sintoma de pânico e não ter a síndrome.
Isso é importante a gente dizer e vai trabalhar das 2 formas. Tanto que tem muitas pessoas que, por exemplo, quando vão fazer uma palestra, uma reunião, quando vai, de repente, se declarar para o amor da sua vida, vai casar, vai ter alguma exposição, entram nessa paralisia que o pânico traz. E nesse caso não é patológico, é fisiológico e é uma coisa que passa. Agora, todo tempo, toda hora, nós vamos ter a síndrome e o pânico pode ser usado das 2 formas. Por isso que o autoconhecimento é tudo. Se você que está assistindo esse vídeo sabe que vai travar na hora de apresentar um trabalho ou na hora de falar alguma coisa, pânico pode ser uma essência que vai te ajudar. Agora, se você tem a síndrome ou seu animalzinho tem a síndrome, pânico também é uma ótima flor para te ajudar. Bom, indicado a todos que perderam de alguma forma o controle mental, porque é uma coisa meio óbvia. Quando você está nessa trava, você não consegue organizar os seus pensamentos. E muito da síndrome do pânico, muitas pessoas que têm a síndrome falam e relatam que a sensação é que elas vão morrer. Quando você está pensando que vai morrer, que pensamento você tem? Nenhum. Você não consegue organizar. Então, essa flor vai ajudar nesse sintoma e nesse caso também. Para todas as pessoas que de alguma forma perderam o controle da sua vida e não conseguem seguir em frente. Então, olha que interessante. Aqui nós falamos da emoção medo. Então, aconteceu alguma coisa, me deixou com medo, me deu sintoma de pânico e ok. Mas aqui, a perda de controle. Toda vez que você tem algo como certo e que sai, e isso pode acontecer num término de relacionamento, num, num chefe virando para você e te demitindo, no luto de alguém, na mudança de cidade, num lugar desconhecido, dentro do elevador, porque também é uma flor de claustrofobia. Então, toda vez que você não tem o controle da situação ou que alguma coisa te é levado, te é tirado, a flor pânico pode te ajudar também a voltar ao rumo. Por isso que seria uma grande flor da resiliência, aquele que cai e está sem forças, não consegue levar a vida. Ela também vai ser uma flor que vai despertar em nós a força e a coragem. Trazendo também aqui o pânico, então, para todos os traumas de morte violenta acompanhada por claustrofobia. E aqui a Neide fala para que a gente acrescente capim luz e capim seda, que tem aqui os episódios particularmente. Por que que a gente está falando disso? Olha que interessante. Aqui, Neide Margonari também estuda, como eu e a Márcia, os conceitos da teosofia. A Márcia falou da eubiose, eu tenho estudado na sociedade teosófica, e cada um segue um estudo e vai aprofundando como sente. A Neide, ela estudou a Ponte para a Liberdade, que vem também não só de Helena Blavatsky, mas Alice Bailey, Elizabeth Prophet e outros nomes da teosofia. E nesses conceitos existem outras vidas que não é só essa vida. E nesse conceito, o pânico vai tirar qualquer tipo de morte por claustrofobia. Agora, se você falar, ah, cá, não acredito, tudo bem. Se você era bebê e o cordão umbilical ficou enroscado em você, se você de alguma forma teve algum evento de afogamento, isso também pode trazer um trauma da sua infância que vai reverberar na vida adulta. Então, o pânico serve para todo e qualquer tipo de situação. Lembrando os bebezinhos que podem virar e ficar com a sensação de afogamento com o travesseiro ou engasgar com leite. Tudo isso pode trazer para a vida adulta essa sensação de perda de controle, e isso é muito sério, e o pânico é a flor que pode nos ajudar. Então, essa é a Pânico na leitura de Neide Margonari. Agora, vamos ver com a nossa querida Márcia o que será que essa flor ensinou para ela. Então, Má, o que você aprendeu com Pânico? Conta para nós. Eu aprendi a observar, né, essa flor, porque assim, ó, ela vem trazer um alento quando aquele mental está disparado, né? Quando a gente está com o mental assim
muito rápido, né? Quando a gente está pensando rápido, 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 a gente entra em tipo um curto-circuito que acontece dentro da gente, né? E então essa flor, ela vem trazer uma ancoragem aqui na nossa realidade, né? Ela nos traz de volta para a nossa realidade. Que tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor são ilusões, pertence ao nosso imaginário, pertence ao nosso inconsciente. Muitas coisas adormecidas que não foram trabalhadas, que se manifestam, né? Então, essa florzinha tão delicadinha, né? Aquele rosinha, ela me remete à sensação do aconchego, né? Ela sai de dentro ali, daquelas... Ela brota ali de dentro, né? Como mostrando assim, ó, te envolve nessa energia, né? De calma, de tranquilidade, acalma o teu mental, né? Para que consiga ancorar nessa realidade, né? E falando de volta sobre a teosofia, sobre Blavatsky, eu aprendi muito e eu faço isso seguidamente, né? Quando o meu mental dispara, que eu não sei o que eu vou fazer primeiro, o que eu tenho que resolver primeiro, eu preciso, em primeiro lugar, fechar os meus olhos, respirar profundamente, né? Aquela respiração 4 tempos, né? Para me ancorar novamente e acalmar o meu mental. Porque é esse mental que dispara esse quadro, a meu ver. Então, essa flor, ela vem trazer um alento para aquelas pessoas que estão nesse estado mental de desespero, de achar que vai morrer até infartado, né? De tanto medo. Isso aí, Camila. E me fala uma coisa, Má, na sua vida, você já utilizou o pânico? Como que você sentiu essa flor? Você falou um pouquinho no começo, ou para os animais, o que que você tem de experiência com essa flor? Sim, eu já utilizei essa flor desde que eu fiz o curso, né, com a Renilde. Eu tomei em várias circunstâncias e tomei aquela fórmula emergencial que eu sempre procuro ter, né, caso aconteça alguma circunstância, mas eu sempre procuro ter, e o pânico faz parte, né, dessa fórmula emergencial, né, que são vários florais, né, combinados que se torna para uma situação assim em que acontecem coisas inesperadas que a gente não tem às vezes forças para lidar, né? Mas assim, o pânico eu sinto assim, eu já atendi muitas pessoas chegam a mim, né, com com essa descrição, né, do pânico. E o que eu noto? Que quando as pessoas começam a chegar, né, é a sintonia, as pessoas começam a vir buscar esse alento do floral, do pânico. E muitas vezes, né? Muitas vezes não, né? Significa que eu também estou vivendo alguma situação, porque começa a se mostrar para mim, né? Elas começam a se mostrar para mim. Tanto que eu escolhi ela, né? E estou tomando ela já há 2 semanas, né? Eu já estou tomando ela. Estou bem tranquila, estou super bem, mas eu tive uma crise de pânico, né? Agora, final do ano, e a minha cachorra toma também, né? E porque ela também tem problemas sérios de medo, de pânico, né? Então, em função dos foguetes de final de ano, aqui
no sul tem muita bomba, né? E os cachorros ficam apavorados. Então, já introduzi, né? O Fred não precisa tomar, porque o Fred não tem medo de nada, né? O felino, a Drica também não tem medo de nada, mas eles tomam outras fórmulas, né? Então, o pânico, atualmente, eu estou tomando, juntamente com algumas outras essências que eu fiz um buquê para mim. Muito Obrigada. bom, muito bom, Má. Ó, agora vamos comentar algumas coisas que a Neile fala, já que você trouxe que você também tem. Você tem o diagnóstico de síndrome do pânico ou de vez em quando você tem? Não, eu tenho um diagnóstico. Inclusive, eu tomava medicação psiquiátrica, eu não tomo mais. Não, é interessante, nada é por acaso. Marcinha escolheu o pânico, mas olha que interessante, Má. Agora você vai falar como paciente mesmo, para o pessoal que está assistindo, ó. Aqui a Neide fala que a essência ela é usada para quem perde o controle sobre as mentes e vida, quando em certas circunstâncias surgem impressões inconscientes de maneiras traumáticas vividas no passado que não foram resolvidas. Você acha que às vezes que você tem os gatilhos e tem o desencadeada dos sintomas do pânico, tem a ver com alguma situação, ou algum tipo de pressão, ou algum trauma que você viveu nessa ou em outra vida e que não está resolvido, como ela diz aqui no livro? Certamente, eu identifico bastante isso em mim, né? Pois eu noto assim que ali fala dos efeitos também que podem ser apresentados, e um dos efeitos é a bronquite asmática, né? E eu tenho isso, né? E muitas vezes ela ressuscitou, né? Depois de muitos anos, e claro, eu também. Né, negligenciei algumas coisas, né, sendo fumante, né, muito tempo. Mas assim, uma das coisas que dá síndrome de pânico, né, um dos efeitos é a bronquite, né? Porque a bronquite é não conseguir respirar, né? Então é um medo, né? A gente usa até dilatador, né? Bombinha, né? Para respirar, para dilatar o pulmão, porque é o medo de não conseguir. E eu acho assim que lá deve ter alguma coisa lá atrás que eu não saiba, lá no meu subconsciente, coisas até que vieram de outras vidas, que eu acredito nisso, que uma delas deve ter sido alguma morte dessas traumáticas, né? Alguma morte por afogamento, por ficar presa, né, dentro de algo. Eu tenho horror de ficar presa dentro de alguma coisa, sabia? Eu tenho muito medo de ficar presa dentro de elevador, do elevador estragar. Não deixo de andar, mas eu tenho medo. Não tenho medo de andar de avião, né? Não tenho outros medos assim. Mas tem algo assim que eu tenho que desperta verdadeiras fobias em mim, né? Eu tenho esse medo de insetos, né? Que as pessoas têm, né? Uma das coisas que dispara o pânico em mim é barata. Eu tenho medo de barata terrível, eu tenho terror de barata. E se eu estiver num ambiente aonde estiver barata, nossa, eu fico em pânico e dispara essa situação dentro de mim. Mas muitas vezes o que eu noto assim em mim, o pânico ele já me impediu de ter um maior contato social, porque ele vai. Como a gente tem medo de ter esses ataques, né? Em locais que a gente, porque ele dá de forma inesperada, a gente passa a não conviver mais socialmente. Fica difícil trabalhar, fica difícil sair, fica difícil tudo, né? Mas existe saída, né? Existe saída. Eu, durante muito tempo, tomei medicação, né? Medicação sublingual, quando dava, taca ali remédio, só que é só efeito, só amortiza o efeito e a causa continua ali, né? Então, quando eu descobri, eu comecei a trabalhar, e
com certeza, na minha próxima fórmula, que eu estou sempre tomando floral, eu não vou precisar tomar o pânico, porque já tá assim, tranquilo. Eu já estou assim, me sentindo bem tranquila em relação a isso. Tá? Não, e é interessante poder falar sobre isso, porque é um verdadeiro tabu. E às vezes, né, Má, você que tá aqui comigo, você que está assistindo, não tem nem com quem falar, porque é difícil até explicar o que se sente. Uma das coisas que a Neide coloca aqui é que a sensação, ela dá a impressão de que você está mergulhando na escuridão da alma. Você se sentiu assim? Como que foi? Sim, sim, me senti assim muito perdida, muito perdida, muito perdida. Assim, é um medo, é algo que está lá no inconsciente, é um medo do desconhecido, né? Não é medo assim que vai entrar alguém aqui, que vai isso, não. É o medo lá daquela coisa inconsciente que está lá escondido, que é aterrorizante, né? Que é realmente é uma escuridão da alma. E uma das coisas que eu melhorei bastante em relação a isso também, né? Mesmo tomando o pânico, né? Eu sinto assim, ó, quando eu tenho alguma sensação assim, eu procuro sentar, respirar, meditar, né? E eu melhoro sempre. Com certeza eu sempre melhoro. Eu procuro ouvir música que eleve a minha alma, né? Muitas músicas que eu gostava antigamente, eu não gosto mais, eu prefiro música mais suave, eu prefiro música. Até eu passei a ouvir música clássica, né? Música clássica é uma coisa que me acalma muito, né? Eu passei a gostar muito. E na eubiose eu aprendi um exercício assim muito legal, que é feito todos os dias à noite, que eu sugiro a vocês que qualquer um pode fazer, né? Que antes de dormir vocês deitem, né? E assim pensem em como foi o seu dia, né? O que vocês fizeram sem julgamentos e sem ver, sem ressaltar as coisas ruins. Sempre ressaltem as coisas boas em vocês, as qualidades, os melhoramentos, tudo, tudo, tudo. Não que a gente deva esquecer as coisas ruins, mas lembre-se que a gente é um vencedor. Nossa, eu fico muito feliz com esse exercício. E isso me traz a realidade. Nossa, e é muito legal que você já deu algumas dicas para o pessoal que está vivendo isso. E uma das coisas que eu gostaria que você falasse, viu, Mar? Aqui eu tô pegando, graças a Deus, pessoas com o grau de experiência, com a idade que você tem, já vovó. E tem muitas pessoas que têm entrado em contato comigo depois dos 60 e falando para mim: ah, acabou, não vou mais estudar, como se a vida tivesse acabado depois da aposentadoria e depois de entrar nessa fase. Qual o recado que você dá para essas pessoas? Você, não sei qual que é a sua idade, se você quiser falar, pode falar, mas você, Má, parou de estudar, acha que a vida acabou, que já está quase morrendo, ou você está viva e pronta para 2023? Conta para nós. Nada, minha vida começa a cada amanhecer, né? E só por hoje, um dia de cada vez, mas a cada amanhecer a minha vida começa. E assim, eu tenho grandes metas ainda pela frente, né? Eu construo aquelas minhas metas de Saturno, né? Que são metas de responsabilidade e disciplina, que são metas assim que não são para agora, né? São uma construção e são coisas que são projetos, e eu tenho esses projetos. Né? Eu tenho um projeto de uma escola de astrologia, né? Eu tenho um projeto de curso de florais junto, né? Uma escola que seja mais holística, né? Que eu possa ali estar dentro. E eu pretendo estar dentro disso até o momento que eu tiver condições de trabalhar. Né? Eu conheço pessoas maravilhosas que têm 80 anos que ainda trabalham. Né?
E eu acho isso maravilhoso, é a nossa mente em constante evolução. A gente nunca é velho, né? A gente é velho quando a gente morre para o mundo, né? Então, o desafio, eu estou sempre estudando, eu estou sempre fazendo curso, e eu estou sempre pronta para um novo desafio. Quando termina aquele, começam novos, né? E assim é na astrologia, né? Nos nossos trânsitos, assim é na vida, né? Então, gente, vamos levantar da cama e da poltrona e vamos acordar que o mundo está aí precisando de colaboradores do bem, né? Gostei da mensagem, Má. Gratidão. E vamos ver agora quais os raios que estão correlacionados a essa essência. Então, Neide Margonari, junto com a nossa querida Sueli, que foi a parceira dela nessa questão de trazer os raios, a gente tem o pânico conectado ao sexto raio rubi dourado, com graduação rosa e violeta. Então, é uma essência que traz o amor, a paz e a misericórdia divina e traz o não ter pena, tem de se amar, medo de passar por experiências mal resolvidas, coisas do passado que carrega no inconsciente e tem de resolver. É a sua própria misericórdia. Então, aqui, gente, é uma essência que vai trazer o amor em todas as formas. Então, não ter autopiedade, a compaixão no sentido desequilibrado de você. Quando você tem pena, você pode entrar num padrão de vitimismo, de coitadismo. E aqui nós estamos falando do se amar, do se permitir experienciar e entender que sim, pode dar errado, mas também pode dar certo. Então, todas essas coisas do passado que você carrega, essa flor vai ajudar a ir dissolvendo, vai trazer para você até a sensação de merecimento. Então, eu vivi aquela situação traumática que me deixou sem ar, que gerou a síndrome do pânico ou a sensação de pânico, mas agora eu mereço amar, eu mereço ser feliz, eu mereço curar. Então essa essência, ela vem dizer para nós que é possível amar, ter paz e conseguir ser merecedor, merecedora da misericórdia divina. Então, gostaria de agradecer a vocês. Aqui eu coloquei o Pix aqui da nossa websérie, se você quiser ajudar de alguma forma o canal. Estou super aberta nessa segunda temporada a qualquer tipo de auxílio para esse trabalho. E vou convidar a Márcia, ela tem uma missão especial, além de dar as palavras finais. Como astróloga que é, fazendo parte da segunda temporada, Má, gostaria que você desse para nós a sua mensagem final e trouxesse o seu aconselhamento para o pessoal de 2023. O que que você traz para nós? E gratidão, viu, Má, por você estar aqui comigo, com você. E, então, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer esse convite, né? Fiquei muito honrada, fiquei muito feliz, né? Gosto muito da Camila, acho lindo esse projeto Jarita Vijaya, né? Lindo, lindo, lindo. Acho que já ajudou, acho não, tenho certeza, né? Que já auxiliou muita gente, né? E fazer parte aqui, então, desses depoimentos lindos aqui, né, dessas terapeutas, todas que vieram até agora, são todas maravilhosas, todas eu tenho um contato, muitas assim eu conheço, não conheço assim proximamente, mas nós temos um contato assim em vários eventos, né, em várias coisas, então fico muito feliz de ver todas elas aqui, né, e tenho certeza que faltou até espaço para trazer mais gente, né, como a Camila gostaria. Mas a mensagem final é que assim, ó, se amem, se gostem e tenham compaixão de si próprios. Antes de terem compaixão, amarem o próximo e amarem ao mundo, amem a si mesmo. Porque a gente só pode amar os outros e ao mundo amando a si próprio. Né? E quando a gente se ama, a gente cuida tanto do nosso ser físico, do ser mental e do ser espiritual.
Mas como astróloga, né, eu gostaria de trazer uma mensagem, então, para 2023, que, na verdade, o ano novo astrológico começa no dia 20 de março, com o primeiro signo de Áries, a 0 grau, né? O que nos traz, né, esse novo ano? Esse novo ano, ele é um ano de lua. A lua é um ano que nos remete ao passado. Ela nos remete ao karma de família, porque a lua é representado por câncer, né? Ela é regente de câncer. E câncer é a nossa casa da família, a nossa casa 4. A casa daquela família ancestral, a casa em que nós trabalhamos a nossa ancestralidade, não só através da mãe, mas através de todas as nossas raízes. Algo que está lá dentro de nós e na formação do nosso ser. Então, a mãe universal, né, e que é representada pela lua, né, e que nos trouxe o primeiro alimento, que é a nossa primeira percepção de mundo, é a mãe, através da geração, né, e através do nascimento, ela é o primeiro ser que é o nosso contato, a nossa mãe divina. Então, como sendo um ano assim, nós teríamos muitos ajustes em relação à nossa família e à nossa ancestralidade. Então, estejam bem com as suas raízes, procurem resolver pendências familiares, não deixe que as coisas se agravem, criando novos karmas, né? E às vezes é impossível a gente conviver com família, né? É tudo muito difícil, mas a gente não é obrigado a se relacionar diariamente, né? Mas a gente tem que procurar manter um clima, né? De amizade e de solidariedade, né? E de compaixão, né? Porque se a gente não tiver compaixão com a nossa família e com os nossos, o que será do resto do mundo? Então, será isso, né? Será um ano muito forte da Lua, mas também do Sol, porque a Lua ela é uma sombra do Sol. Então, o Sol iluminando, né? Essa energia de Áries, a energia da ação, do começo, né? Que nos mostra que é possível fazer um novo começo. O Júpiter lá em Áries nos fala isso, né? Desse otimismo nessa construção, né? Tudo com equilíbrio, trazendo muito otimismo na construção, sem exageros. E assim, o céu muito harmonizado, mas de acordo com as sementes que cada um plantou. Então, colheremos o que nós plantamos, né? E num mapa, não esquecendo que existe o mapa da humanidade e o mapa da nossa energia pessoal, né? Às vezes existe um desafio muito grande na humanidade e no seu mapa pessoal de trânsito você já ultrapassou aquilo, já conseguiu vencer aquilo, né? Então tem mais condições de passar por esses desafios, mas fluências também muito fortes em relação à família. Então fica essa a minha mensagem. Agradeço a todos vocês e um grande beijo no coração de todos. Gratidão, viu, Má? E gratidão a você que está aí assistindo. Lembra do otimismo que a Márcia trouxe para nós, então que possamos olhar para a nossa vida com otimismo e esperança por cada passo que nós dermos. E não esquecer que se você quer colher melancia no futuro, precisa plantar melancia agora. E não só plantar, cuidar, tirar os parasitas, podar, para que a gente possa colher. Então é um ano de colheita para quem plantou alguma coisa, é um ano de plantio como sempre, e lembrar que nós temos sempre o bem e o mal, e o nosso convite é que você semeie o bem, e se precisar, peça ajuda. O pânico entre uma das flores desse sistema
pode te ajudar a melhorar. Então, queria agradecer a vocês por estarem aqui. Convido quem quiser deixar seu relato aqui nos comentários do vídeo. Quem quiser também e precisar tomar o pânico, buscar um terapeuta floral para te acompanhar e seguimos juntos nesse novo caminho, nesse novo ciclo que se abre em 2023. Então, meu muito obrigada por estar aqui e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e até mais, gente. Tchau!